FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A gente tem entre 8 e 13 bilhões de toneladas de plástico no oceano. No Brasil, por exemplo, o potencial de perda de itens plásticos é de 3,44 milhões de toneladas por ano. Isso equivale a 16 quilos por pessoa por ano de potencial de perda para o ambiente, para os rios e para o oceano. Eu vivo numa cidade, que é uma cidade incrível, que tem mais de 60% do seu território dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Na nossa zona costeira e marinha a gente tem algumas unidades de conservação em ilhas. Intensamente eu tive uma infância que a gente pôde desfrutar desse patrimônio socioambiental que a cidade tem. É uma cidade que foi fundada em 1532. Daqui a 8 anos, Itanhaém completa 500 anos. E é um lugar que você tem rios, mangues, costões rochosos, florestas. E eu passei uma infância imerso nesses ambientes. Tem uma coisa no ambientalismo que é muito forte, que diz que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então o meu despertar, o cuidado desse lugar, foi por conhecer muito esse ambiente. Então a partir disso, eu comecei a cuidar. Na virada do século, no ano 2000, eu, junto com um grupo de surfistas da cidade de Itanhaém, a gente criou o Instituto Ecosurf, uma organização que tem como missão empoderar os surfistas para o cuidado das praias, das ondas, dos rios, dos ecossistemas de surf e do oceano. O oceano está cada vez mais poluído, mais contaminado por diferentes tipos de agressões causadas pelas atividades humanas. A gente tem exemplos cada vez mais contundentes do aumento da quantidade de lixo que chega no oceano, que vai se acumulando no mar, não só nas praias, mas especialmente lá no fundo do mar. Cerca de 99% acaba ficando no fundo do mar, de onde a gente praticamente não vai ter condição de tirar. Então a gente está falando de milhões e milhões de toneladas sendo geradas diariamente nos diferentes países e indo parar no mar. Nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado com questões relacionadas à poluição marinha e, mais especificamente, a poluição de substâncias que não são normalmente monitoradas. São substâncias que não estão na legislação ambiental e por isso nós as chamamos de poluentes emergentes. Que substâncias são essas? Bom, fazem parte desse grupo os remédios que nós tomamos no dia a dia, alguns agrotóxicos também, substâncias que são utilizadas na área industrial e as drogas ilícitas, que infelizmente também fazem parte hoje do mar e da contaminação não só da água, mas também dos organismos vivos, inclusive daqueles que nós nos alimentamos. Poluentes emergentes estão em concentrações baixas do ponto de vista do mar, são concentrações de parte por milhão ou parte por bilhão. O que significa isso? Significa que eles não são perigosos? Não, porque eles já estão causando efeito. Então é importante entender, são moléculas boas, são moléculas que foram preparadas, sintetizadas, elaboradas para promover saúde humana, mas quando elas estão no mar, elas causam efeito mesmo em baixas concentrações. Agora, para você encontrar uma molécula, uma parte por milhão ou uma parte por bilhão, você precisa de bastante tecnologia. E a gente tem feito isso através de uma tecnologia chamada de cromatografia líquida e espectrometria de massa. São equipamentos que têm a capacidade, então, de identificar essas moléculas e não só identificar, como também quantificar a concentração delas na água do mar. E o que nós descobrimos até hoje? Bom, descobrimos que devido à introdução
de esgoto doméstico não tratado na Baía de Santos, devido também ao uso de substâncias ilícitas na cidade, também infelizmente ao tráfico de drogas, a nossa Baía de Santos tem concentrações muito altas de cocaína, tanto na água, como na areia, como também nos organismos vivos. Essas concentrações já são capazes de causar efeitos negativos na fauna. Antes do ano 2000, você entrava no mar, raramente você encontrava alguma coisa diferente daquele ambiente, flutuando na água. Ou seja, você encontrava às vezes alga, algum pedaço de madeira, raramente você via algum isopor, algum material plástico. Hoje, é quase que comum em praias que estão localizadas próximos a grandes centros urbanos, você entrar no mar e sair com uma sacola plástica no bolso. As partículas plásticas, sendo elas de maiores dimensões ou de menores dimensões, aquelas que nós chamamos de microplásticos, né? Quando estão no mar, elas vão acabar sendo ingeridas por muitos organismos. E aí a gente tem um grande problema, porque essas partículas, quando ingeridas, elas podem ter duas consequências. Uma delas é levar o organismo à morte. Por outro lado, essas partículas têm outra consequência, que na medida em que elas são ingeridas, elas não necessariamente são eliminadas, né, ficando acumuladas no trato digestivo. E isso dá para os organismos uma sensação que eles não estão com fome. E isso acaba fazendo com que o animal ele acabe definhando. Ele deixa de comer, com isso ele cresce menos, ele acaba tendo maior dificuldade de fugir de predadores, ele começa a ter dificuldade de buscar presas e também ele acaba perdendo um pouco da sua energia que poderia ser utilizada para a reprodução. E aí a gente tem, né, animais que vão acabar morrendo antes e sem deixar tantos descendentes. Isso é um grande problema, porque no médio prazo a gente tem populações colapsando em função desse fenômeno. Os microplásticos, eles têm uma capacidade importante de absorver outras moléculas. E muitos dos poluentes emergentes, quando estão no mar, eles ganham uma maior afinidade com o microplástico. Então a gente pode dizer que os microplásticos seriam como transportadores dessas moléculas para outras regiões, mas também para animais que podem vir a se alimentar do microplástico contaminado por fármacos, por drogas ilícitas. Isso só agravaria o problema, porque teríamos então o efeito tóxico do microplástico aliado ao efeito tóxico do fármaco ou da droga ilícita. Mas os problemas não param aí. A gente está falando, por exemplo, de colisão de embarcações com itens grandes perdidos no mar, como containers. Ou mesmo o emaranhamento de cabos nos hélices das embarcações e que vão gerar sinistros, vão gerar situações que vão colocar em risco as pessoas, né, que podem ser pescadores ou turistas que vão estar no mar. Ou mesmo embarcações de grande porte, como navios cargueiros ou petroleiros. Então, a gente começa a ver que as consequências do lixo no mar são muito variadas e importantes e fazem com que a gente tenha que efetivamente buscar caminhos para resolver isso. Quando a gente fala de plástico, a gente também está falando de mudança climática. Quando eu comecei a pegar onda do praião em Itanhaém, da calçada até a água, você dava uns 200 passos na faixa de areia. E agora você dá menos de 50 passos. Ou seja, o mar já está avançando para o continente. Eu, quando jovem, andava muito descalço. Muito descalço. No sol da meio-dia você ia para a praia de bermuda com a prancha embaixo do braço e com os pés no chão. Hoje a temperatura do chão está muito alta. Dentre os grandes problemas que afetam o oceano, a gente tem basicamente 5. A gente tem a degradação ou a supressão de hábitats, espécies exóticas invasoras. A gente tem uma questão relacionada ao uso exacerbado de recursos, como a sobrepesca. A gente tem a poluição. Dentro dela a gente está falando do lixo no mar, do esgoto, e a gente tem as mudanças climáticas. Então a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Na hora que a gente chega com uma agressão adicional, como as mudanças do clima, o oceano acaba tendo menos capacidade de lidar com isso. A gente pode ter um colapso do funcionamento desse ambiente. Esse é o grande problema. Porque as mudanças climáticas, elas trazem agressões ou trazem ameaças adicionais. Por exemplo, a gente está falando da elevação da temperatura do oceano. E isso faz com que a gente acabe tendo a migração de espécies para os polos.
E da mesma forma, outras espécies estão sumindo de determinadas regiões. Dentre esses vários problemas associados às mudanças do clima, tem um muito silencioso que a gente não vê e que é extremamente preocupante, que é a acidificação da água do mar. Na medida em que o gás carbônico que está na atmosfera se dissolve na água do mar, ele passa por uma série de reações químicas que acabam gerando o que a gente chama de acidificação, a produção de íons de hidrogênio e que acabam diminuindo o pH da água do mar. Nesse cenário, então, de um oceano mais quente e de um oceano mais ácido, nós teríamos, então, organismos mais estressados e também mais sensíveis aos impactos das substâncias químicas que nós comentamos anteriormente, tanto os fármacos como as drogas ilícitas. É importante a gente pensar o que podemos fazer para reduzir esse problema. A primeira questão é que a gente pode evitar o descarte inadequado dessas substâncias na pia e nos vasos sanitários. Então, quer dizer, um remédio vencido, um remédio fora de uso, algo que a gente não vai mais utilizar nas nossas casas, eles devem ser levados para as farmácias, para os pontos de compra, porque ali eles terão um descarte adequado. Os movimentos mais importantes que a sociedade tem é a partir da escolha dos nossos representantes que vão fazer a tomada de decisão. Então a gente hoje tem uma estrutura de governo democrática que você pode escolher pessoas que vão decidir por você. E essa escolha do seu representante, você tem que buscar escolher aquelas pessoas que estejam preparadas, que tenham no seu DNA, na forma de fazer política, projetos que pensem a sustentabilidade do ponto de vista do saneamento, do resíduo sólido, da conservação e restauração ambiental de florestas, da educação ambiental e do cuidado que a gente deve ter com o planeta. Mas para o cidadão comum, para além de fazer boas escolhas através do voto, é repensar o seu estilo de vida, o seu modo, fazer opções de você usar para diminuir a sua pegada do plástico, ecobag, você substituir o uso de materiais descartáveis como copinho, pratinhos, por materiais que sejam reaproveitáveis, sejam possíveis serem reutilizáveis, para além de você ter um squeeze no seu dia a dia. Então são pequenas atitudes que no conjunto causam diferença e diminuem a pressão da poluição pelo plástico no planeta. A ciência ela vem sendo produzida há séculos, para a gente entender cada vez mais o oceano. E é por isso que surge, em 2017, a proposta de uma década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentado, para ser vivida, criada, experimentada de 2021 a 2030. Então a década está ajustando o nosso foco, a nossa bússola, para que a gente consiga preencher as lacunas de conhecimento que a gente tem por aí. Eu vou dar um exemplo. A gente conhecia do fundo do mar, em nível de detalhe, em 2020, 2021, cerca de 15% de toda a superfície, todo o fundo do oceano. A meta é até 2030 conhecer 100%. A gente já está em 25%. E não é só isso, tem um tipo de ciência que a gente tem fortalecido, e isso inclusive é a principal característica do programa Oceano Atlântico Sul e Antártica da FAPESP, o PROASA, que é a ciência para a sustentabilidade. É como a gente integra todos os diferentes tipos de conhecimentos, diferentes tipos de abordagens ou de temas que a gente pode estudar no oceano com um foco muito claro, que é promover a transição para um oceano e para um planeta sustentável. E é muito importante a gente entender que a gente tem essa conexão muito clara entre o que acontece no oceano e o que acontece no planeta. A gente precisa do oceano para combater a fome, para combater a pobreza, para combater as mudanças do clima. E com isso a gente precisa então estabelecer uma relação muito boa com ele que passa efetivamente por uma melhora no conhecimento científico.